TV e ao lado do presidente do Democratas em Mato Grosso, Júlio Campos. Eu convido você a participar desse bate-papo enviando o seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br, que a gente repassa o seu questionamento ao nosso convidado. Enquanto aguarda a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, presidente, pela presença aqui na RDTV. Muito obrigado a vocês pelo convite. Deputado, me fala um pouquinho sobre como estão as articulações, as movimentações, na verdade, do Democratas para garantir o maior número possível de eleitos, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Veja bem, o Democrata dessa eleição, no início nós tínhamos pretensão de manter a bancada federal, estadual e lançar um majoritário. Chegou-se até o lançamento oficial da candidatura do atual senador Jaime Campos e também indicamos alguns nomes que poderiam disputar a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Mas aí, com o decorrer dos acontecimentos políticos, o senador Jaime Campos abdicou do direito de disputar a sua reeleição e o Democrata abdicou dessa vaga que lhe caberia na chapa majoritária liderada pelo governador Pedro Táxi. Ocorre que com isso nós permanecemos com duas candidaturas a deputados federais para ajudar a legenda partidária, a nossa coligação Coragem e Atitude, né? Atitude ou Coragem para Mudar, ou Coragem e Atitude para Mudar, e também lançamos 15 candidatos a deputados estaduais, dos quais algumas mulheres, justamente naquela cota feminina. E estamos participando ativamente da campanha, não só do governador Pedro Táxi, como também do nosso candidato a senador Rogério Salles e dos nossos candidatos a deputados estaduais e federais que compõem a essa coligação, que esperamos ser vitoriosa no dia 5 de outubro próximo, em primeiro turno para governador e também fazendo a maioria dos deputados federais e estaduais. A senhora acredita que o Democratas vai conseguir uma cadeira na Câmara Federal, essa que é ocupada pelo senhor hoje, e quantas cadeiras na Assembleia Legislativa? A nossa meta seria uma deputância federal e 2 ou 3 estaduais. E vamos trabalhar. Com certeza, eu acredito que 2 cadeiras na coligação que nós estamos participando, porque a coligação nossa é a coligação pesadíssima, né? É o PSDB, o Democratas e o PDT, que tem uma enorme quantidade de candidatos a deputados estaduais. Nessa coligação, se tudo correr bem dentro do que nós estamos esperando, nós temos chance tranquila de fazermos 2 nomes, que é a reeleição do atual deputado Dilmar Del Bosco e a possibilidade de um candidato novo, que é o Júlio Campos Neto, que é meu filho, que está com potencial de serem eleitos. E temos outros candidatos, como Ney lá de Juara, o professor de Castres, né? Enfim, com alguma possibilidade. E para federal, nós sentimos muita dificuldade, porque as nossas bases estão bastante divididas nesse momento entre 3 candidaturas, principalmente com o Fábio Garcia, que pela sua própria origem, neto do ex-governador Garcia Neto, está assim bastante cotado junto às bases perfilista, e o próprio deputado Nilson Leitão, que pelo entrosamento nesses anos também conseguiu muito apoio dentro do Democratas. O que tem acontecido então, deputado, com o próprio Democratas, já que pode não conquistar essa cadeira na Câmara Federal, ocupada pelo senhor hoje, na própria Assembleia Legislativa a gente tem a cadeira do Dilmar Del Bosco, deixando de lado a campanha majoritária diante da renúncia do senador Jaime Campos à reeleição. Que caminho que o Democratas tem trilhado, que a gente tem percebido esses recuos? Veja bem, o Democratas está fora do poder há muitos anos. Aqui a nível de Mato Grosso, a última vez que o nosso grupo político esteve presente como governo do Estado foi na gestão do então governador, e hoje senador Jaime Campos, entre 91 a 94, 95. São 20 anos que nós estamos, porque depois veio 8 anos do governador Dante, que foi do PSDB, que nós éramos oposição. Depois veio o governo Blairo Maggi, que nós participamos como aliados, mas não tivemos assim acesso como poderia ter acontecido, e depois com o Simão Barbosa, que somos uma oposição. Então, quer dizer, nesses 20 anos, o Estado de Mato Grosso é um Estado extremamente governista, né? As bases políticas necessitam muito da presença do governo estadual e também do governo federal. E Mato Grosso dificilmente pode ficar contra, né, o governo federal, o governo do Estado. Então,
o eleitorado de Mato Grosso, com isso, esvaziou-se um pouco o potencial de projeto político do Democratas. Além disso, teve um fato que causou muita repercussão entre nós, que foi a morte inesperada do senador Jonas Pinheiro, que era um grande líder nosso, que era um condutor, que tinha um trânsito muito forte nos outros partidos, no interior do estado, no agronegócio, e com a sua morte, né, subitamente, não esperada, né, porque ele teve uma síncope cardíaca e terminou deixando o partido assim numa situação sem recuperação. Veio as eleições em seguida agora municipal, tivemos muita dificuldade, mesmo assim conseguimos eleger 13 prefeitos, 12 vice-prefeitos e 168 vereadores. Mas com a criação dos novos partidos, o PSD do Riva e o PROS do Valtenir, Solidariedade do Daltinho, todos eles conseguiram carregar alguns vereadores e até alguns vice-prefeitos, prefeitos do partido. Isso esvaziou, nós não tínhamos perspectiva de poder nenhum. Só eu e o Jaime, com o apoio do Dilmar, conseguimos segurar essas bases que estão aí, porque saiu Gilmar Fabre, saiu José Domingos, que são deputados que precisam ser eleitos pelo partido, então houve esse enxugamento. Além disso, a nível nacional também, né? O Democrata, por ser um partido muito sério, consistente, de oposição a Lula fez tudo para massacrar o nosso partido. Tanto que a criação do PSD a nível nacional, liderado pelo companheiro Gilberto Kassab, que era um líder natural do Democrático, que foi prefeito de São Paulo 2 vezes, eleito pelo nosso partido, né? O Jorge Bonhauser também em Santa Catarina, como governador daquele estado, saindo do partido, tudo isso também esvaziou o partido a nível nacional e estamos pagando muito caro esse preço. Agora temos que tomar novos rumos após as eleições. A falta de perspectiva de poder, então, pode ter desestimulado os filiados. Que rumos seriam esses, então, que rumo seria esse do Democratas a tomar após as eleições? Eu só vejo um caminho para os democratas. Se quiser sobreviver como um partido independente e não fazer uma fusão com outro partido. Nesta eleição presidencial, eleição do novo Congresso, após isso ocorrer, nós tomamos um rumo de que renovar por completo o partido. Dar um choque de gestão, convocar o prefeito de Salvador, o jovem Antônio Carlos Magalhães, que é uma liderança emergente a nível nacional, tanto que na Bahia é o único estado que nós temos certeza que vamos eleger o governador em primeiro turno, através do ex-governador Paulo Souto, né? Então, quer dizer, da Bahia tem que emergir-se essa liderança com apoio do Sergipe, do governador, do prefeito da capital, né? O João Alves, que a sua esposa, Dona Maria do Carmo, será reeleita senadora. Em Goiás nós temos a liderança do Ronald Caiado, que é o nosso líder. Mas trazendo essas lideranças de fora que o senhor acredita que pode estimular? E esse pessoal que ficar tem que reabrir o partido, convocar novas lideranças, reformular o partido, saber se realmente... Porque o nome democrata também não pegou. Já vinha uma tradição de muitos anos de PFL, Partido da Frente Liberal, que já era um nome que tinha militância, aguerrida, que tinha adeptos em todos os municípios do Brasil praticamente. Com essa história de mudar de nome sem consultar o partido, apenas para satisfazer o ego de Jorge Bonhauser, isso estragou muito. Quando o senhor diz renovar o partido, o senhor acaba se comprometendo de que o senhor não deve manter na presidência do partido, é isso? Eu acho que a minha missão está terminando de cumprir. Não só não estou disputando a reeleição para dar já a oxigenação que o partido necessita, como também eu estou como presidente interino, né? A cadeira de presidente do partido é do ex-deputado Dirceu Dal Bosco, que lamentavelmente por questão de saúde, vocês sabem que não é um probleminha, é um problema sério, ele tem um tumor, um cancerígeno na próstata e vem tratando, graças a Deus, com sucesso, graças a Deus. Agora,
hora do momento em que encerrar este processo, que exige a presença rápida do presidente das decisões, como eu tenho tomado como interino, a cadeira é dele, e em maio do ano que vem vai haver a eleição dos novos diretórios do Democratas. Se é que o Democrata não vai preparar para uma fusão com outro partido, vai renovar o partido elegendo os novos dirigentes partidários a nível estadual e municipal. Há a possibilidade, então, do Democratas se fundir com outro partido? Que partido seria esse? Olha, tem que se estudar, tem que ser 2 partidos ou 3 partidos, já vinha de algum tempo, né? Eu acho que a tendência natural, dependendo do resultado eleitoral, com o PSDB, com o PTB, os partidos que estão com Aécio Neves, que é o nosso candidato a presidente da República, que felizmente ontem saiu uma pesquisa e não parou de crescer, parou de cair e voltou ao patamar dos 20% aproximadamente dos votos dos brasileiros. Isso é um bom cacife. Agora, nós temos dificuldade, estamos sentindo dificuldade com a candidatura inesperada, com a morte inesperada do saudoso governador Eduardo Campos. A Marina Silva assumiu o seu mandato, e ela, com um recalque muito forte da eleição passada, e também com a emoção da morte brutal, comoção, ela cresceu muito, e hoje eu acho que temos muita dificuldade, mas vamos lutar, ainda tem 15 dias, 20 dias de campanha para chegarmos ao segundo turno com Aécio Neves. Democratas no interior, deputado, algumas lideranças partidárias têm declarado apoio a alguns adversários nas eleições majoritárias. Por exemplo, o prefeito Érico Piana, de Primavera do Leste, declarou apoio ao Wellington Fagundes, um ex-prefeito de Rondonópolis, o Zanetti, apoio ao Riva. Como que o Democratas tem trabalhado para evitar esses respingos em candidaturas de adversários? Não está fácil controlar. Não tá já tivemos mais dificuldade no início. Agora parece que conseguimos, através da presença nossa, da presença ostensiva do senador Jaime Campos, né, conclamando os amigos para ficarmos juntos, para irmos com Pedro Táxi para governador e com Rogério Salles para senador, estancamos. Né? Não sei se reparou, nesses últimos 15 dias não houve mais nenhuma mudança de filiados do DEM, de lideranças do DEM, indo apoiar candidatos de outras coligações que não seja a que nós estamos participando, que é do Pedro Táxi e Rogério Salles. Agora, o que ocorre? Esses que já tomaram esse caminho, é inviável voltar, porque são questões locais que nós temos que entender. Por exemplo, Primavera do Leste, o maior rival do Érico Piana a nível municipal é o Getúlio Viana do PDT. Tanto é que o Érico disputou a prefeitura contra a família Viana, então, com o filho do Zeca Viana. Então, é um problema que a gente tem que entender, que não é muito fácil de administrar. Rondonópolis, a mesma coisa, né? Temos dificuldade de conseguir colocar a turma do Democratas no mesmo palanque da turma do PDT. E por questões até de ser ex-parlamentar, o deputado Zanetti Carvalho foi deputado, é muito amigo pessoal do deputado Riva, e ele entendia que a candidatura do Riva, para ele pessoalmente, para o grupo, seria melhor. Mas vocês estão conversando, ou isso de repente pode acarretar num processo de infidelidade partidária, alguma coisa nesse sentido? Isso é assunto para ser discutido pós-eleição, porque o partido está tão fragilizado que neste momento, quanto menos tumulto tiver, melhor para a gente conseguir chegar pelo menos unido a nível de bancada estadual e federal. Gostaria que o senhor comentasse conosco a respeito do processo que o senhor responde na Justiça Eleitoral, da possível perda do mandato enquanto deputado federal. Em que pé estamos? Veja bem, a última informação que eu tenho, a parte jurídica que acompanha, que é o doutor José Patrocínio, que é o meu advogado, com o doutor Cimei Barros e a equipe aqui a nível de TRE Mato Grosso, e a nível de Brasília é o grande jurista doutor José Eduardo Alckmin. É que houve uma entrada de embargos, né? Eu não sou advogado, sou engenheiro agrônomo, né? Não conheço muito a parte jurídica. E depois desses embargos há um outro recurso, parece, e estamos aguardando a decisão do processo. Chegando a Brasília, esse processo vai ser pedido efeito suspensivo, para que se cumpra, né, eu cumprir o mandato até dezembro, janeiro, que está encerrando o mandato, e depois esse processo terei que responder na outra parte, que é a parte que está correndo o inquérito, e acredito que daqui até para dezembro deve definir-se
alguma coisa no mais tardar início de janeiro. Mas hoje o senhor ainda atua em Brasília? Sim, tem ficado mais não, deputado federal normal, com todos os direitos, prerrogativa, fórum, essa coisa toda. Só essa decisão será cumprida após o Tribunal Superior Eleitoral decidir. Ainda está em grau de recurso no egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Como há uma série de processos mais urgentes, que é a eleição local, né? Neste momento, eu acredito que tudo correndo normal, até final do ano eu vou ter uma decisão final, se permaneço ou não até o último dia do meu mandato, ou se a Câmara dos Deputados, após eu perder, se eu perder lá no Tribunal Superior Eleitoral, a Câmara dos Deputados terá que submeter o meu processo à apreciação da mesa diretora, da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário para haver o meu afastamento e a posse, talvez, do suplente da coligação. Isso se acontecer até dezembro, Se né? acontecer até dezembro. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, fizesse uma avaliação das candidaturas, os candidatos ao Senado. A gente tem falado na imprensa, inclusive, que a gente nunca viu uma campanha tão acalorada, tão aguerrida entre os candidatos, essa troca de farpas direta. Foi uma medida assertiva, de repente, o Jaime não participar desse pleito? Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí é mais uma briga de Rondonópolis. Porque todos os candidatos são de Rondonópolis, praticamente, né? Cuiabá ficou fora do processo, infelizmente, pela primeira vez da história. Desde quando houve a redemocratização do Brasil, após a ditadura do regime Vargas, em 1945, quando caiu Getúlio Vargas, a primeira eleição foi em 46. Desde 47 até hoje, pela primeira vez na história, Cuiabá não terá um senador. A capital não terá. Nós tivemos senadores Filinto Miller, Silvio Curvo, que até é meu parente, tivemos a figura do senador Vicente Bezerra Neto, uma série de políticos que faziam política em Cuiabá, sempre foram senadores. Teve Júlio Campos, teve a figura do Roberto Campos, cuiabano, Júlio Campos, cuiabano, Jaime Campos cuiabano, enfim, a Cuiabá sempre esteve no mínimo das 3 cadeiras, uma ou duas. Fernando Corrêa da Costa, todos. Nunca houve uma eleição em que Cuiabá ficou fora do Senado Federal, né? Mas agora... Agora, pela primeira vez, vai ficar. Ganhe quem ganhar, então vai ser uma cadeira do Blairo Maggi, né? A outra cadeira do Pedro Tac, eleito ele governador, vai assumir um suplente de Rondonópolis. José Medeiros. O doutor José Medeiros. Em seguida, o terceiro nome que está disputando são 2 políticos de Rondonópolis, o Hélio Fagundes e o do Rogério Salles. Então, isso aí, como é uma política muito local e sempre foram adversários, né? No passado, o Hélio era da nossa bancada, né? Era PFL, PL, coligado contra o PSDB, PMDB. Agora, também estão separados, só que o Rogério é o nosso candidato e o Hélio é o candidato que está disputando na outra chapa. Então, eu acredito que acirrou por essas questões locais e também porque, ao invés de trazer um debate mais sobre atuação parlamentar, sobre os projetos do senador no Senado, houve esse radicalismo, né? Porque, pelo que eu sinto, como a candidatura do Rogério foi uma candidatura de última hora e ninguém acreditava que ele poderia correr, né, e subir, com a vinculação do seu nome junto com o do candidato a governador Pedro Tac, ele cresceu bastante e começou a ameaçar uma candidatura que era quase tranquila do Hélio, e aí sai à tona tudo isso. São coisas que realmente não são inverdades, porque alguns dos processos divulgados estão correndo na justiça. Outras denúncias são projetos de divisão de Estado que está no Congresso. Então tudo isso ocorre, mas eu acho que faz parte do jogo democrático, da liberdade que a imprensa brasileira tem, né, da liberdade do horário eleitoral. Hoje é pouco censurado, antigamente qualquer coisa era censurada. Agora, hoje, felizmente, já não tem tanta censura nesse país. A avaliação das candidaturas ao governo. O senhor está na base do senador Pedro Tax, que tem 13 agremiações. Na oposição ao governo, base a todo o governo. E agora, recentemente, tivemos o lançamento da candidatura de Janete Riva em substituição ao marido dela, José Riva. Acredita que podemos ter surpresas, pelo menos nas pesquisas, nas ruas? Não acredito mais em nada. Eu acredito que ficou muito tarde. Se o deputado Riva fosse um pouquinho mais hábil politicamente, como ele sempre foi, ele, no dia que ele foi derrotado aqui no TRE de 5-0,
ele tinha que ter aberto mão da candidatura e lançado um outro nome que poderia ser, como foi da sua esposa, dona Janete Riva. Ocorre assim, demorou demais. Esses 20 dias entre a decisão do TRE e a sua decisão de abrir mão da candidatura ontem, né, segunda-feira, segunda-feira, e o lançamento da Janete na noite de segunda, isso foi um muito tempo perdido. E houve um avanço muito grande dos outros dois candidatos, tanto o Lúdio, que sempre está o segundo bem avaliado, e tanto é o Pedro, que, segundo as pesquisas, ganha em primeiro turno. Para você ter ideia da diferença, o Pedro Táxi já está visitando pela terceira vez os municípios mato-grossenses, a terceira rodada de visita. E um candidato que saiu ontem, um dia de ontem, não vai ter tempo nem sequer de visitar uma vez todos os municípios de Mato Grosso, quanto mais os 141, os principais municípios não tem tempo. Mas a Janete então, sempre esteve perto do Sempre esteve perto, mas não é o mesmo Riva, né? Já é outro perfil, é uma bela pessoa, uma pessoa maravilhosa, eu conheço a dona Janete, é uma pessoa até extremamente preparada, não vai dizer que ela não tem preparo, tem, ela demonstrou que sempre nos cargos que ocupou, tanto é que ela é uma pessoa preparada que ela já foi candidata a vice-governadora do Antero Paz de Barros nas eleições de 2002. Quer dizer, uma pessoa que já foi candidata a vice-governadora tem toda a condição disputar o governo. Mas há né? 20 dias das eleições... Mas há 20 dias eu acho muito difícil. Só se houvesse um terremoto eleitoral, por exemplo, aconteceu uma tragédia na sucessão presidencial, né? Só se fosse um fato assim, uma tragédia... Mas nem para ajudar a levar para o segundo turno, deputado? Eu já estou achando difícil, né? Eu estou achando difícil pela falta de tempo e pelo crescimento que o nome do Pedro Táxi teve junto ao eleitorado mato-grossense, né? Ficou muito tarde uma disputa e a fragilidade do candidato Lúdio Cabral, que poderia ter um apoio maior da direção partidária, né, a nível nacional, da Dilma, do governador Simval Barbosa, que é do seu partido, que apoia a sua candidatura, mas a gente vê que a campanha dele está muito fragilizada, sem recurso, né? Devagar, quase parando, né? Quer dizer, então eu acho que vai ser difícil o quadro mudar. Eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que o Pedro Táxi está eleito governador em primeiro turno em Mato Grosso. E aqui não gosta de segundo turno. Por incrível que pareça, o eleitorado de Mato Grosso até hoje prefere, na última hora, aqueles 10% que fala que está indeciso, ele vai para o lado do candidato que vai ganhar. E decide a parada em primeiro turno. Eu já sofri isso em 98, né? E os outros também. Para encerrar nosso bate-papo, alguns presidentes de partido e lideranças partidárias têm trabalhado diretamente na campanha do Pedro Táxi. Exemplo disso, o prefeito Mauro Mendes, que é presidente do PSB, uma das lideranças do PDT, o prefeito Otaviano Pivetta. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho se o Democratas tem tido voz e vez. Nós temos o Conselho Político, a qual faz parte não só com o senador Jaime Campos, e como também eu como presidente do Democratas e o nosso representante permanente 24 horas por dia lá no Comitê Central, que é o empresário Juarez Toledo Pisa. Todos os domingos nós fazemos uma reunião de trabalho. Na última reunião agora, domingo, foi na casa do ex-prefeito de Cuiabá, o Dr. Galindo, e na anterior foi lá no Hotel Odara. Enfim, todo domingo à noite nós reunimos o grupo do Conselho Político para traçarmos normas, não para a semana seguinte, mas para a semana já posterior. A nossa campanha já está planejada agora até o dia 5 de outubro. Estamos já cuidando da fiscalização, da apuração dos votos, já está tudo organizado, os partidos já estão credenciando os seus fiscais. Hoje mesmo vai ter uma reunião no TRE, todos nós partidos de oposição ao atual quadro político de Mato Grosso, estaremos lá presentes para recebermos o credenciamento e credenciarmos nossos fiscais para atuar nos 141 municípios em todas as urnas existentes em Mato Grosso. Deputado, para encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor comentasse, eu falei do acirramento da campanha ao Senado, mas essa semana a campanha ao governo na propaganda eleitoral gratuita também ganhou um novo tom. Os adversários do Pedro Táxi, principalmente, o atacou severamente nesses últimos propagandas, nesses últimos programas. Como que vocês devem atuar no sentido de rebater ou de deixar quieto? Olha, eu confesso para você que eu não estou assistindo o horário eleitoral, porque eu estou com uma missão ingrata, que é participar ativamente da campanha do meu filho, Júlio Neto, a deputado estadual. Toda noite o Júlio Neto vai para um lado, eu vou por outro, e a gente está tentando viabilizar a sua eleição. Então não tenho acompanhado o horário eleitoral. Confesso para você que
é uma pergunta que eu acompanho no dia seguinte, quando vocês repercute, o site, a Rede News repercute, eu acompanho. Agora vejo que, no caso de ser uma resposta ofensiva, caberá uma resposta mais dura. Se for uma acusação sem nexo, né? A coligação vai desconhecer, porque quanto menos brigar, melhor. O Pedro, acho que já está neste momento, com a reta final da campanha, né, pronto para uma vitória em primeiro turno. O senhor falou, entre aspas, da missão ingrata de percorrer os lugares com o seu filho, que é candidato a deputado estadual. Ingrata por quê? Não, porque eu já estou numa idade cansativo, né? Eu não aguento umas 3 reuniões por noite, 2 em Cuiabá, 1 em Vaza Grande ou vice-versa. Assim mesmo, fim de semana. Para você ter ideia, esse final de semana eu estava em Vila Bela, no domingo, segunda-feira amanheci em Barra do Garças. Você sai do Vale do Jauru para a região do Araguaia, são 1.000 quilômetros de carro. E a gente que está de a pé, não é fácil. Tá certo, obrigada. Se tivesse um avião, seria bem melhor, né? Não tem tido esse recurso. Infelizmente. Né? Tá certo, presidente. A gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Obrigado, Cê.